ansiosas para o conteúdo de hoje? Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu tinha uma crença limitante que me fazia acreditar que não era possível ser feliz em todas as áreas da vida. Quando você se encontra fielmente de forma profissional, ou eu encontrei o trabalho dos meus sonhos, eu encontrei a profissão que faz com que eu vibre todos os dias, é como se tu olhasse e dissesse, talvez essa seja a área que eu tenha vindo a esse mundo para ser feliz. E na verdade tudo é como a gente acredita e tudo é como a gente vê. Então eu via que essa era a única área que eu poderia me deslanchar e me sentir completa. E que as outras áreas, elas eram portas fechadas. Só que como vocês me conhecem, tem um lado muito inquieto meu, que por mais que veja, essa é a única parte que eu posso ser feliz, tem esse lado inquieto de dizer, não, pera, tem algo que tu pode curar dentro de ti para te encontrar nas outras áreas. Então, para ser feliz na tua vida amorosa, para ser feliz na tua vida familiar, para buscar essa plenitude por completo. E aí você me diz, então tu encontrou a plenitude, né? Como a gente fala muito do topo, tu encontrou o topo. Na verdade, é sempre um caminho até lá. Nunca é uma linha de chegada, efetivamente. Mas hoje eu me sinto muito mais plena, me sinto muito mais curada, sinto que eu consegui desenvolver a minha área afetiva, que era um lado que eu tinha realmente sensível, que era um lado que eu tinha limitado, eu achava que não era possível ser feliz. Então, por que eu estou aqui essa noite de domingo, que eu poderia estar descansando, eu poderia estar fazendo outra coisa? Eu estou aqui a fim de instalar você uma crença de que é possível ser feliz em todas as áreas da vida. Mas para que a gente seja feliz nessas áreas da vida, a gente precisa buscar as ferramentas certas para se curar. Muitas vezes, algumas respostas elas estão dentro de nós, e quando a gente para, a gente se silencia, a gente se ouve, a gente consegue curar muita coisa, porque a gente tende a buscar muito nos amigos, conselhos, nas outras pessoas, mas tem coisas que a gente só vai encontrar dentro da gente. E tem coisas que a gente vai precisar realmente de pessoas que estudaram profundamente para conseguir nos auxiliar. Então, eu vou pedir para vocês colocarem bastante coraçãozinho aqui durante a live, irem nesse aviãozinho e encaminharem para 5 amigas antes da gente começar o conteúdo. Sei que é um horário típico, não está todo mundo aí com a gente. E além disso, a gente está ao vivo no YouTube. Então, se você quiser entrar no linkzinho do YouTube, é só clicar aqui nos meus stories, se você consegue localizar ele, a gente está com as câmeras, toda a produção aqui, para entregar verdadeiramente uma transformação para vocês nessa noite. E eu fiz um convite para 2 pessoas que participaram desse meu processo de auto-intimidade, de cura, de despertar, principalmente falando da minha área familiar e afetiva. A gente precisa compreender que tudo caminha meio junto. Então, eu sou feliz só no meu trabalho, eu sou feliz só na minha vida amorosa. É preciso buscar plenitude em todas as áreas. O ser humano ele é composto de todas as áreas. É impossível alcançar a plenitude te falando que eu sou feliz só profissionalmente. Então, você vai agora sentir qual que é a área que está precisando se desenvolver e talvez você pare e pense e diga, Brenda, eu acho que são todas as áreas, porque eu estou vendo que eu não estou com a nota 10 ou com a nota 9 que eu gostaria em nenhuma delas. E perfeito! A primeira coisa é o reconhecimento. O que eu preciso melhorar? Em que área da minha vida que eu não estou feliz? Porque uma área não estando bem, ela automaticamente afeta as outras áreas. Então, quando você não está bem, ou são 2 situações que para mim são muito claras. Ou você não estando bem na sua área familiar, você acaba afetando o seu trabalho. Ou você não estando bem no seu trabalho financeiramente, você afeta a sua família. Ou muitas vezes você usa isso como uma maneira de tapar aquele buraco, tapar aquela dor. Então as minhas dores de infância, as minhas dores familiares, as minhas dores lá da minha história de vida, elas foram muito tapadas e escondidas durante muito tempo, afogada no trabalho, trabalhando para que eu não precisasse olhar. Só que chega um dia que tu diz, espera, eu não sou só profissional. Existe um ser aqui por trás desse negócio, existe uma pessoa que quer casar, que quer ter filhos, que quer ter boas relações. E por que eu não posso ser feliz em todas as áreas da vida? Então eu convido vocês a serem inquietas, a não se contentarem com um pouco, com uma vida mais ou menos, com uma felicidade pela metade. É possível se curar. E não quer dizer que a minha vida é perfeita, mas quer dizer que eu estou sempre buscando esse desenvolvimento nas áreas. E é esse desenvolvimento que eu quero passar aqui de forma gratuita, que eu quero que os meus processos acabem ressoando de vocês. Então eu quero saber, quem já enviou para as amigas convidando para vir para essa live com a gente, me manda uma estrelinha.
falando dos meus processos, que eu estou me expondo em prol do crescimento de vocês, em prol da cura de alguém que pode estar aí olhando essa live, que isso pode ser quase uma terapia essa noite. Então é se colocar a serviço do outro. Então eu estou aqui ao servir do sistema de vocês. E eu convidei para vir com a gente o Dr. Rafael, que ele é PhD em neuropatia. Ele é pós-graduado em neuropatia, em iridologia avançada. Vocês já ouviram falar em iridologia? Iridologia. Ele é gente, tá difícil. Microceuticista, não consegui, travou. Laser terapeuta e trabalha com ozonioterapia. Mas aonde eu quero focar? O Dr. Rafael, ele entrou na minha vida num momento bem importante. Sabe aquele momento que tu te vê assim no escuro? Tu diz assim, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para me desenvolver? Eu não sei mais o que terapia fazer, como me trabalhar, parece que eu já fiz de tudo e realmente eu estou no escuro. E quem nunca teve um momento de escuridão na sua vida? Eu não tive só um, eu tive vários. E foi nesse momento que eu conheci a iridologia. Nesse momento que eu descobri que o nosso corpo ele é tão incrível que tudo que nos acontece fica marcado em nós. E essas marcas, às vezes a gente tem um trauma na vida muito sutil. Eu tive um trauma, sei lá, eu caí quando criança. E tu acha que aquilo não vai implicar no teu futuro, não vai ter te deixado uma marca que tu precisa trabalhar. E às vezes aquilo é a raiz de uma coisa que não está dando certo. Mas com certeza eu vou deixar o doutor Rafael falar sobre isso, porque ele tem muito mais autoridade no assunto. Eu estou aqui meramente contando um pouquinho para vocês de que ele fez parte dessa minha etapa de cura, para que vocês possam se curar essa noite. Então eu vou deixar o doutor se apresentar para vocês. Deixa eu mostrar ele para vocês. Depois a gente vai fazer uma consulta aqui ao vivo. Estávamos ansiosas pro dia de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que prazer estar com vocês, que prazer estar diante dessa fera, dessa pessoa batalhadora. E o título que ela colocou para a live de hoje, ele é muito bacana. Você conhece a sua história? Realmente você conhece a sua história? Então eu vou ter maior prazer de passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, porque pode ser também libertador, como de uma certa maneira foi para a Brenda. O meu nome é Rafael Azambuja Gonçalves, sou PhD em naturopatia, sou naturopata, então, consequentemente, microsementista irídeo, iridologista, laser terapeuta, ozonioterapeuta, e assim vai indo, né? Porque a gente tenta buscar verdadeiramente aquilo que faz diferença na vida das pessoas e tentar fugir o máximo possível de somente tratar pelos sintomas, e sim pela raiz e a natureza daquilo que leva você a realmente estar reagindo aos estímulos da vida de uma forma não tão adequada aos seus olhos. Temos mais uma convidada para essa consulta de hoje. A Jaqueline vai falar um pouquinho também, porque ela também fez parte desse meu processo. Eu tive a dádiva de ser atendida pelos dois. E a Jaque, ela também é laserterapeuta, também trabalha com ozonioterapia. E, gente, tem uma visão sobre o ser humano que é única. Mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui junto dessa estrela, né? Eu acho que é uma das melhores denominações para a Brenda Terra, uma estrela. E a gente que é grato por ela ter estado no nosso céu. Então, meu nome é Jaqueline Cordeiro Gonçalves, eu sou esposa do Dr. Rafael, eu sou terapeuta em naturopatia, laser terapeuta, e a gente está aqui nessa noite para mostrar um pouquinho como é que a gente faz para se entender, se compreender, descobrir, porque na maioria das vezes algo está destoando na minha vida, e como a Brenda muito bem falou, uma área vai bem, a outra não vai, e você não fica contente com isso. E esse é o nosso desafio. Não fique acomodada. Corra atrás do sucesso da sua vida, tanto
espiritual, emocional e profissional. É o convite que a gente faz essa noite para você. Vem com a gente. Muito especial saber que a gente vai passar essa noite com eles. Doutor, então vamos para a consulta, vamos explicar na prática o que é isso, de que forma que a gente lê esses traumas e depois, com certeza, de que forma que a gente vai conseguir curá-los. Ok. A gente vai começar fazendo Vamos uma lá. foto. Os melhores terapeutas, tem gente aqui feliz já com a gente. A gente vai começar fazendo uma foto da íris do meu olho. Vocês acreditam que a íris ela deixa marcado tudo o que acontece ao longo da nossa vida? Vamos Que lá, bacana. então. Brenda, vamos chegar aqui mais perto. Vamos fazer um barulhinho, porque na realidade a gente precisa desse rostinho. Olhinho bem aberto, olhando para mim. Isso, foca em mim. Exatamente. Ok. O outro agora, olha aqui para o fundo. Abre bem o teu olho. Ok. Foi rápido. Fotinho pronta. A gente vai passar aqui pro celular. Eu vou subir essa foto. Deixa eu Enquanto colocar o doutor aqui para o meu amigo, para ele fazer consegue esse trabalho. explicar para vocês o que o olho da Brenda fala sobre a história dela, sobre o que eu não conheço a respeito dessa história. Por isso que o tema é: você realmente conhece essa história? Porque muitas vezes a gente acha que a gente conhece. Chegou a foto, eu vou subir ela para vocês. Perfeito. Vamos lá, doutor, estamos com você. A foto Vamos está na lá. tela. Tá na tela? Que show. Então, aqui chegou. Vamos começar assim. Brenda, você chegou até aqui e tu sabe que tu tem uma história, correto? Sim. Hoje tu já compreende isso. Quem somos nós? Resultado de quê? Primeira coisa que a gente deve lembrar que nós temos duas árvores que em algum momento se uniram e geraram. E quando a gente pensa nisso, normalmente as pessoas pensam que a genética empregada, colocada ali naquele momento, ela é física. Tu acaba te relacionando com o físico. Os olhinhos mais de um, o narizinho mais do outro. Mas será que é só isso? Ou eu carrego também uma memória celular emocional? Como assim, Rafael? Aquilo que meus antepassados, que meus pais, meus avós, que ciclicamente eles vão também passando por seus obstáculos e vão começando a reagir aos estímulos que a gente recebe. Todos nós, Brenda, recebemos estímulos. Quando tu acorda, você tem estímulos. Senão você fica na cama. Quando você anda, quando você trabalha, tudo são estímulos. E como eu estou reagindo a eles? Isso eles também passaram. E, consequentemente, eles começaram a reagir de uma certa forma. E, com isso, eles começaram a ter tipos de emoções, padrões emocionais, muito bem, Jaque, específicos. E será que isso também não me traz uma predisposição? Então essa é a primeira informação que nós temos na nossa história. E aí, qual será a energia da fecundação? Parece ser bobagem falar disso, não é? Mas será que realmente os dois estavam planejando ter um filho? Será que os dois estavam bem? Estavam tranquilos, vivendo harmonicamente? É difícil no mundo que nós temos hoje, certo? E é extremamente desafiador a gente querer olhar para trás. A gente querer parar para pensar que a gente é resultado, muitas vezes, de como os nossos pais estavam no dia que a gente começou o nosso processo para vir para o mundo. A gente se vê muito isoladamente, né? Sou eu. É eu a partir do que eu lembro, da minha memória. E eu achei muito interessante quando o doutor trouxe agora que ele diz, né? Não é só o narizinho que é parecido, né? Não é só o olho, mas é
a história e de que forma essa história do momento da nossa concepção, ela pode ser um resultado do que nós somos hoje, ou nós podemos nos trabalhar para termos resultados diferentes, caso seja do nosso desejo. Então, vamos fazer a análise, doutor, do meu olho, para descobrir o que ele fala sobre a minha história? Então. Gente, quando eu fiz a primeira vez, parênteses aqui, foi transformador, porque eu disse assim, isso é bruxaria. Ele simplesmente começou a falar assim... Não é. Tá, Não é. Não é, gente, tá? Eu vou fazer questão que vocês vejam, as estruturas para que a gente chegue onde a gente chega. O que é o seu olho? O que é a sua íris do olho? É a parte colorida do olho, certo? O olho, o nosso olho, está ligado diretamente com o nosso cérebro. Então, ele traz para essa estrutura 3 importantíssimas informações. São 3 estruturas que realmente fazem com que a gente consiga entender quem está na nossa frente. Isso é muito importante. Quais são essas estruturas? Genética, epigenética e o fenótipo. Genética, energia intracelular, terreno biológico, DNA. Então ele traz uma informação de quanto você tem de energia, de como você, de uma certa forma, reage aos intempéries da vida. A epigenética, por sua vez, é o sistema nervoso. E o que, aqui sim a gente consegue ver o que foi um obstáculo para você, que a gente vai começar a identificar. E o fenótipo é o corpo em si. Eu vou fazer uma avaliação usando, inicialmente, uma avaliação geral, e depois a gente vai entrar em alguns detalhes. Também eu não posso ultrapassar o que eu devo, né? Mas vamos lá. Vamos respeitar também, né? Eu estou na frente de uma guerreira, certo? Eu estou na frente de uma guerreira. Ela luta pelo que ela deseja. Isso me mostra num anel externo do colorido do olho. Depois eu posso mostrar com um pouquinho mais de precisão. Se tu quiseres apontar para a gente, doutora, a gente pode visualizar também. Então, aqui, ó. Quando a gente fala no limbo irídeo, a gente está falando nessa estrutura mais externa. E como ela é mais escurinha, eu sei que ela tem resiliência. Ela busca, ela luta. Isso aqui te ajudou muito, Brenda, a tu vencer, a tu estar aqui hoje como uma vencedora. Interessante, doutor. Então são essas estruturas de fora. De fora, certo? Isso te ajudou muito. Tu é uma pessoa sanguínea, forte, é uma perfeccionista. Isso na tua energia de DNA, na tua energia de genética, você é uma perfeccionista. Aí a pupila, depois vai ter eu acredito que a gente conseguiu enviar uma foto que vai realmente ser muito fácil de ver essa estrutura, tá? Mas é a pupila, logo depois que sai da pupila existe uma estrutura, é um anel, que ele diz a tua energia, vou botar bem de frente, a tua energia de terreno biológico. A tua é de um perfeccionista, então tu busca a perfeição. Tu te cobra muito a perfeição. E isso muitas vezes te leva a uma autocobrança excessiva, uma inflexibilidade. Então tem um lado também negativo. Tudo isso aqui é bom, ser perfeccionista é bom, dentro de um equilíbrio. Ter resiliência em buscar os teus sonhos também é maravilhoso. Fez com que tu vencesse alguns obstáculos que a vida te colocou. Mas, em excesso, ele traz algumas alterações na homeostase bioquímica do corpo, ao qual provavelmente tu conseguiu já fazer um bom êxito, ter um bom êxito. Doutor, isso está sendo muito interessante, porque, gurias, compartilhando com vocês, quando a gente decide olhar para a nossa história e olhar assim, o que o nosso olho, por exemplo, está falando da gente, é querer ver. Porque, como ele disse, apesar de o perfeccionismo e a resiliência ter a ver com o meu trabalho e ser algo que me integra como a pessoa que eu sou,
ele também traz um alerta, que é do qual o perfeccionismo ele é bom até certo ponto. Se cobrar a perfeição é quando você amanhece todos os dias dizendo: meu cabelo precisa estar perfeito, meu rosto precisa estar perfeito, eu preciso ser a melhor profissional, eu preciso ser a melhor esposa, para quem é casada. É quando você se cobra demais de uma maneira que é inatingível. E aí você acaba se frustrando. Então, quando na primeira consulta com o doutor ele me trouxe isso, de que eu precisava trabalhar esse extremismo com a necessidade de perfeição, e esse momento está sendo para mim também ter que trabalhar com vocês, dizendo o quanto eu sou vulnerável, o quanto essa perfeição que a gente vê do outro lado da tela, no Instagram, ela de fato não existe. É uma pessoa com todas as falhas. Então, se colocar em vulnerabilidade já é uma grande... é o que me mostra o quanto precisou ser curado e o quanto eu consegui curar muitas das coisas. Mas eu vou deixar ele continuar e eu vou mostrando para vocês as minhas reflexões ao longo da nossa live. Brenda, não te cobra, porque perfeccionismo não existe. Não existe ninguém perfeito. Mas vamos lá. Normalmente o perfeccionista, ele quer entregar 200% em tudo. Porém... Quem mais se identifica? Eu quero saber quem são os perfeccionistas que estão aqui com a gente. Ó, tem aqui também, tá? Mas já é equilibrado. Tem aqui também, mas já é equilibrado, tá? Então, nós aqui pertencemos ao mesmo grupo de energia intracelular. Então, o excesso, ele realmente, ele pode te levar a consequências, a ansiedades, a problemas de depressão. Ele pode te levar a um caminho não tão legal. E esse excesso de cobrança, ele pode trazer o que o doutor falou. Problemas circulatórios. Excessos. Então, tudo que é em excesso está disfuncional. Tudo que é excesso vai tirar o equilíbrio dos pilares da vida. Aqui a gente precisa prestar muito atenção. Agora, então a gente chama de diátese, né? Então qual é a melhor diátese? É do perfeccionista? É de uma outra área? Não. Todas são perfeitas, porém tem que estar em equilíbrio. Quando eu falo em entregar, quando eu penso em entregar 200%, que é impossível, se eu pegar uma caneta aqui, ela não pode ser 200%, só se for 2 canetas, só pode ter uma, certo? Então, esse excesso ele pode me prejudicar na parte circulatória, em ansiedades, depressão e assim por diante. Isso é uma consequência. Eu estou na frente de uma pessoa que é perfeccionista, que é sanguínea, é forte, corre sangue nessas veias, não pisa no pé dela não, senão ela vai partir para cima. Porém, estou falando tudo isso é forte, perfeccionista é maravilhoso, com equilíbrio, é determinada, é maravilhoso, é sanguínea, é fantástico, essa mente ela é agitada, ela pensa bastante, mas ela é uma pessoa reservada com seus sentimentos, com sentimentos mais profundos. Aonde mostra isso? Vamos tentar mostrar. Entre a pupila, há um dedinho, vamos dizer, para o lado, tu tem uma outra estrutura, que é a epigenética. Essa distância, como ela é, no teu caso, é mais apertada, mais estreita, certo? Muito próxima da pupila, se trata de uma pessoa mais reservada com seus sentimentos. Não é comunicação, tu te comunica muito bem, mas tu é reservada em externar verdadeiramente o que tu sente, os sentimentos mais profundos, os sentimentos transformadores. Tem gente dizendo, estão me descrevendo. Está ressoando aqui. Isso serve para muitos, com certeza. Tenho certeza que vai servir para muitos. Gurias, e muito eu bacana. Perguntar para vocês, desculpa atrapalhar o doutor, se está travando ou se vocês estão conseguindo ouvir o doutor certinho. E se vocês estão anotando o que está ressoando aí. Porque eu acho importante usar esse momento para uma autoanálise. Vamos voltar. Muito bacana, Brenda, tu dispor desse jeito em prol do próximo. É uma outra característica tua. Falei tantas coisas fortes, né? Mas tu é uma doadora. Tu te doa. Também tem esse lado muito bacana. Mas eu falei bastante coisa forte, certo? Agora, claro, falei algo que é a questão de externar. Mas que
Que mais que está envolvido, que é muito importante que preste atenção? Olha quanta coisa forte eu falei da Brenda. Porém, é uma pessoa que hoje eu tenho certeza que já modificou muito isso na vida dela. Porém, é uma pessoa que tem uma dificuldade tremenda de dizer não. O não é difícil para ela. Hoje acredito que não tanto. Porém, isso traz um conflito com ela mesma. Porque muitas vezes a Brenda se colocou em situações que não eram as mais desejadas, mas não soube dizer não. Correto, Brenda? Todo sentido, faz todo sentido. Quanto é importante a gente curar essa capacidade de conseguir dizer: daqui eu não vou passar, isso eu não quero ouvir, aqui eu não quero estar, isso aqui não me faz bem, isso aqui é um excesso. Porque quando a gente quer dar 200%, a gente quer dizer sim para tudo, a gente quer fazer tudo. E aí se frustra muito por não conseguir ser, às vezes, nem o 100%, ou o 100% não satisfazer. O que eu queria também comentar com vocês é que a foto que a gente decidiu analisar hoje é a foto que a gente analisou na primeira consulta, 1 ano e pouco atrás. Então, por isso que muitas vezes o doutor está dizendo para vocês: vejo que a Brenda já trabalhou e que a gente já curou muitas dessas coisas. Então, é para realmente a gente olhar para isso e com certeza a gente vai voltar para analisar essa atual de hoje em outro momento, porque muita coisa já pode ter modificado. Então, tudo que se modifica na gente, doutor, se modifica também no nosso olho. Com certeza. Essas estruturas, elas são modificadas. Quer ver algo que é muito rompante? Uma estrutura que a gente acredita que vai subir depois de uma foto, que acho que vai ser muito interessante para todos entenderem. Tem uma estrutura fantástica que, quando eu passo por algo em que eu não tenho força de conseguir suportar, existe um rompimento desse tecido. Então, se tu tem uma foto antes e tu tem uma foto depois, tu vai ver nitidamente esse rompimento. Isso aí é fantástico. Então, realmente ela se move conforme a necessidade dos estímulos que ela recebe. Vamos lá mais um pouquinho? Vamos aprofundar mais um pouquinho, Brenda? Vamos lá. Tu suporta isso, Brenda? Suporto. Pessoal, olha, o que ela está fazendo realmente tem Olho lindo, cheio de brilho e vida, queridas. Tem que dar... Nesse momento, o que o doutor vai fazer? Eu coloquei o olho aqui na tela, que é a mesma foto que ele está enxergando, então. E ele vai mostrar para vocês quais foram as principais marcas do meu olho e mais ou menos o que elas querem dizer. O que é importante vocês saberem. Não foi eu que trouxe para ele, cheguei e disse: doutor, em tal idade acontecia tal coisa. Porque, na verdade, eu também não tinha clareza sobre a minha história. Eu também não lembrava mais de muitos fatos. Obviamente, após a consulta, eu fui buscar saber e me inteirar. E, gente, é perfeito, porque tudo estava no meu olho. Então, foi um momento bem impactante. Hoje a gente vai fazer essa análise. Eu vou dividir ela de forma ao vivo com vocês. Vamos lá? Estão preparados para conhecer a minha história? Vamos lá. Então, Brenda, a gente falou lá do que tu traz na célula, a gente falou da parte gestacional, quer dizer, fecundação. Tem questões gestacionais. Eu poderia dizer aqui que mamãe passou por alguma dificuldade. Você estava na barriguinha da mamãe no 4º mês de gestação, mas isso é inconsciente. Então, a gente falou, quando você conhece a sua história, realmente você conhece a sua história, não tem como. Travou. Não tem como você conhecer a sua história. Por quê? Porque tem questões gestacionais que muitas vezes são impactantes para você. E por que isso? Literalmente por uma questão hormonal. Quando a mamãe passa por uma dificuldade, ela excreta muito cortisol e adrenalina. E esse excesso desse hormônio de cortisol e adrenalina, ele faz toda a diferença no sistema nervoso. Ele é impactante, ele bloqueia 2 proteínas no sistema neural, que é acetil e CoA. E aí começa a história da pessoa. Então, tu traz uma informação, como a gente disse, intracelular, tu tem uma energia de fecundação e você depois passa por 9 meses gestacionais sendo carregado pela mamãe. E o que a mamãe passou? Você é inconsciente, mas o seu sistema recebeu uma carga hormonal que mexeu com todo o seu sistema nervoso. Certo? Nasceu. A Brenda teve uma dificuldade com o nascimento. Seja a mamãe emocionalmente abalada, onde ela começou a excretar esse hormônio, cortisol e adrenalina,
ou fisicamente a Brenda passou por algo. Ainda é inconsciente, como é que ela vai saber? Só se ela escutou por alguém. Mas não tem como. Mas o seu olho diz isso exatamente aonde, Rafael? Vocês têm aí a foto, ou eu mostro aqui? Pode mostrar. Se você olhar no olho dela, nesse sentido, 12 horas do relógio, você não percebe um traço, uma ranhura, uma valetinha, vamos dizer assim, em sentido à pupila? E ela para naquele sistema que eu digo que é aonde está a estrutura da epigenética, que é o sistema nervoso. Exatamente ele está de encontro com aquele sistema. Isso é nascimento. Então a gente sabe que a Brenda passou por uma dificuldade nessa ocasião. Ela não tem como saber. Doutor, e de que o quanto beneficia a gente ter esse conhecimento de saber que nesse momento de vida foi passado no nascimento? De que forma isso impacta no que a pessoa é no adulto? De que forma que precisa isso ser Quer trabalhado? Que eu te fale alguns? Quero. Ai. Vamos lá. Primeiro, ele está nessa posição, falando em fenótipo, ele está exatamente sobre o hipotálamo, que é uma glândula que você tem no cérebro. E essa glândula, por ter recebido essa informação naquele momento, ela sofre uma pressão. Então ela começa, vamos comparar ela com o maestro. O maestro, o que é para uma orquestra? É quem rege, é quem determina o ponto certo de cada um entrar, para dar harmonia na orquestra, correto? E o que é o hipotálamo para as glândulas do corpo? Exatamente o maestro. Ele leva a informação, ele leva a condução. E se ele não está bem, você não, naturalmente não precisa perceber. Mas o sistema, o eixo glandular, ele não está em funcionamento pleno. Por quê? Porque muitas vezes não tem um chefe ou o maestro com as melhores condições. A mulher pode perceber isso? Pode, olha, presta atenção você que está em casa. Aonde ela pode perceber que isso está ocorrendo? Quando ela tem, que a mulher consegue ver isso, uma menstruação irregular ou com fluxo irregular, a maior ou a menor, certo? Então ela pode perceber por essa questão, porque é externo, o homem já não tem. Mas o homem pode passar por isso? Pode, mas ele já não tem a mesma percepção. E pode viver a vida assim, porém não vai ter uma organização nas excreções das suas glândulas do corpo. Doutor, então as duas primeiras marcas, elas são durante a gestação e aos 4 meses? 4 meses, nascimento. 4 meses, deixa eu ver aqui para vocês, está aqui, ó, nessa estrutura. Será que consegue ver com o meu dedo? Deixa eu ver aqui. Aqui. Vou botar o dedo pertinho. Ainda sobre a banda, depois vai vir um olho, uma íris, acredito, vai dar para subir, que a gente vai mostrar bem o que é a banda do sistema nervoso autônomo, tá? Mas é onde está o meu dedo, ela tem uma estroflexão da pupila, sentido da pupila para o tecido irídeo, para fora. Isso aqui é o 4º mês de gestação, certo? Nascimento é às 12 horas, com aquele traço, com aquela valetinha, né, que é a gente chama de raio solar, que foi feito na estrutura do olho, certo? Certo. Traz impactos ao qual você não é consciente. Quais são? Um deles é o sistema glandular. Qual é o outro? Numa fase da vida, não quero dizer agora, mas numa fase da vida posterior, você pode passar por uma energia que tu não consegue entender, de desequilíbrio, e querer fazer mudanças na sua vida. Porém, se você tratar essa percepção do teu inconsciente, porque é ele que age sobre o meu corpo, se você tratar, você não tem essa consequência. Isso é muito importante. Então, se você tem essa condição, se algumas percebem,
essa condição do sistema do sistema glandular, né, por intermédio da menstruação, já é um ponto de a gente olhar, tá? Da gente perceber, porque ajuda muito e não ter as consequências disso, certo? Gente, vocês imaginam que cada tracinho do olho marca um trauma, marca um momento da vida. Isso é muito forte. Se tu olhar e pensar, eu lembro que quando eu estive na consulta com o doutor, eu fiz a seguinte pergunta: mas isso sai? E aí ele me respondeu que essa era a minha história. Ninguém apaga a sua história. E que não era possível apagar aqui. A gente ia conseguir amenizar, trabalhando e principalmente amenizar para que daqui para frente isso não ressoasse. Por exemplo, se eu conseguir identificar antes, como ele disse, tal trauma, eu consigo trabalhar isso. Então, não é só identificar é um dos pontos, mas é conseguir trabalhar isso, para que aquilo não acabe refletindo de forma negativa. Então, que a gente consiga viver a vida de forma mais plena. Claro que é impossível a gente se precaver de tudo, mas muitas coisas a gente consegue amenizar já com antecedência. A gente vai olhar agora quais que foram os outros traumas e deixar o doutor trazer pra gente, para que vocês consigam ir conectando com a história de vocês. Que mais? Eu tenho uma dificuldade encontrada 1 aninho de idade, então é logo depois do nascimento, 1 aninho de idade, 4 aninhos. É onde está o 4 aninhos, mostra. 4 aninhos é neste outro traço. Olha, 1 aninho é 4 anos é uma marca significativa. Forte, significativa. Tá? Seria exatamente, olha, tu tem às 12 horas, vamos fazer no sentido anti-horário, tu estás no traço seguinte, Bem forte. que vai ser ali por volta das 11 horas, certo? Então, ali tem um traço bem forte, então ele foi impactante na tua vida aos 4 anos. Foi um dos momentos mais marcantes da minha história. Mais marcantes da tua história, porque tu olha para o teu olho e vê as maiores marcas. Elas são importantes ser analisadas e ser tratadas, ser reinterpretadas. Aqui a gente começa a fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos lá, 4 aninhos, 1 aninho, 4 aninhos, 13 anos, 17, 21 e 23. Esses são as principais informações que mexeram com o teu sistema nervoso. Eu posso falar quais são as emoções envolvidas? Posso, Brenda? Tu Pode, deixa? doutor, tá liberado. Tu deixa mesmo? Tu vai fazer isso para o teu público? Vou. Pode falar. Então, o que acontece aqui? Aos 4 anos de idade, começa um sentimento daquela menina, forte, com características fortes, porém frágil emocionalmente, que todos nós, como somos crianças, somos frágeis. Ela percebe, naquele momento, um sentimento muito forte de traição. Aqui muda, olha, preste atenção, aqui muda uma relação tua com o externo. A partir dali, tu começa a ter um sentimento de traição, cresce, pode vir as amizades, mas tu tem receios. Tu deseja, tu quer, mas os receios. Em algum momento tu está com uma energia em algum momento isso pode acontecer, porque eu estou atraindo, certo? O que eu não gosto e o que eu não quero. Por isso o equilíbrio é que faz eu me afastar, faz eu ter força, faz eu ter equilíbrio, para que realmente eu me coloque na vida para aquilo que vai me realizar. Eu vou ter uma estrutura realizadora, de confiança, e que vai fazer toda a diferença. Eu começo a ter estrutura de permitir que venha a mim somente quem me mereça. Isso é importante, porque aqui você começa a vencer. Eu vou um pouquinho mais. 21 anos também, aí acaba tendo um sentimento de traição envolvido.
Certo? Eu vou até entrar no mérito do que foi aos 21, porque muitas das pessoas que estão aqui com a gente, eu digo para elas que a relação que eu tenho com elas já é uma relação de amiga. É uma relação de muitos anos, né? São anos aqui no Instagram, quase 9. E durante muito tempo eu realmente vim aqui de forma muito bloqueada e muito fechada, porque nossa relação não estava tão sólida. E hoje eu digo que vocês são as minhas amigas. A gente são amigas, a gente já tem uma relação de verdade, de vulnerabilidade, de poder dizer hoje o dia foi bom ou hoje não foi, e além da máscara da perfeição, né, que a gente espera. Até porque eu acho frustrante vocês ficarem achando que tudo é perfeito quando não é. E vocês lembram que a gente teve o roubo da empresa, que é algo que eu sempre falo, sempre não, mas umas 5 vezes eu já mencionei aqui, então muita gente já sabe. A gente teve um roubo muito grande na empresa quando eu tinha 21 anos. A gente quase quebrou o negócio por causa de uma fraude de entre 800 mil a 1 milhão. E realmente o sentimento que eu senti na época, 2, 3 anos atrás, foi o sentimento de traição. Mas é bem interessante ver que esse sentimento ele já estava dentro de mim aos 4 anos e que, na verdade, eu atraí de certa forma por não ter conseguido, com mais cedo, ter visto que isso estava em mim, que eu atraí as situações para me sentir traída e ter curado antes, né, doutor? Permitir que chegue a você somente quem lhe mereça. E, consequentemente, ter o equilíbrio necessário para realmente estruturar tudo que está na tua vida, né? E aí começar a se realizar. Então aqui é a grande diferença. Eu vou dar um adendo nessa particularidade. A questão da energia contida dentro do nosso subconsciente, principalmente para mulheres, tá? E que nutrem um sentimento num relacionamento de não estar com os 2 pés dentro desse relacionamento, de ter desconfiança para com o parceiro. Isso você está gerando uma energia para que realmente ocorra uma traição com o seu parceiro. Ora, vejam como é forte esse gancho que eu peguei no depoimento. No caso de Brenda, aconteceu uma traição profissional. Mas eu acho muito importante nessa noite de domingo, considerando que são muitas mulheres que estão aqui e vão se entender, por que eu procuro um relacionamento, eu sou traída, entro em outro relacionamento, eu sou traída, saio de um casamento, eu tenho essa inconstância. Será que é o outro? Ou será que você precisa entender que, embora você não pense, não está no teu consciente, mas você hoje consiga se observar que você nutre essa desconfiança e que ela pode vir lá da tua infância, e isso vai atrapalhar a tua vida emocional para que tu tenha um relacionamento pleno, duradouro, para que você entre com os 2 pés lá. E se por acaso, porventura, pode acontecer uma traição, pode acontecer um rompimento, mas você vai sair plena de que você fez tudo o que foi possível, você se doou. E você não sai desse relacionamento com culpa. Porque é isso que na maioria das vezes acontece. Você externa aqui, porque ele me traiu. Mas você conversa contigo mesmo, no teu travesseiro, de que você estava gerando isso. Você tanto imaginou que isto poderia acontecer e isso se concretizou. Então eu acho muito importante parar, pensar e analisar como eu estou hoje dentro dos meus relacionamentos emocionais. Era essa a dica que eu queria dar para vocês. Amamos! Tá todo mundo aqui dizendo amaram. Então, veja bem, você pode tentar se doar, mas se você não está em equilíbrio, será que verdadeiramente você consegue? Então a gente tem que entender que nós não somos perfeitos e que estamos num mundo que tem seus obstáculos, sim, que tem suas dificuldades, sim, e que por esse motivo a gente reage a uns estímulos e temos consequências. E isso é muito mais importante muitas vezes do que só entender uma doença, uma desarmonia e tratar o sintoma dela. Vou dar um exemplo, Brenda, não é o teu caso, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês também.
Olha, eu vou falar lá de algo que acontece muito no nosso meio, que é o quê? Diabetes. Não é muito comum? Muito comum. Muito comum. E a diabetes hoje é encarada como uma doença genética. Se você tem nos pais ou num pai, você tem a tendência de ter, correto? Sim, você tem a predisposição, mas não a realização. Só se realmente você se aplicar em fazer o mesmo. Tiver a relação com a vida igual. E qual é essa relação? Normalmente, ciclicamente, a gente tem um nascimento complicado também, aí nós temos igualdade, porém, eu tenho marcações no meu pulmão, que são o quê? Tristezas. Como assim, Rafael? Eu sinto os obstáculos da minha vida como tristeza. E essa tristeza me leva a sentir mágoa sobre aquilo que me entristece. E essa mágoa, neste eixo, porque a mágoa pode vir pelo eixo da raiva, mas esse é ativo, raiva é ativa, ela quer lutar. Mas a tristeza, ela é passiva, ela é fechada, ela é escura, ela é yin, como a gente chama, né? E ela então enfraquece um órgão muito importante, que é o pâncreas. E aqui a gente deixa a porta aberta para oportunistas, que nós temos, infelizmente, por isso a gente deve corrigir de tanto em tanto tempo, que são os parasitas. E tem parasitas específicos que vão destoar esse órgão que a gente tanto precisa. Então aqui a gente efetiva uma diabetes. Nós conhecemos pessoas que o casal é diabético, tiveram 5 filhos, e somente 2 são diabéticos. Então, a gente pode ter certeza que a gente pode realmente fazer a diferença com essa relação que a gente tem com a vida. O que é interessante dessa técnica é que ela trabalha tanto esse padrão emocional, mas ela trabalha também o quanto isso afeta no nosso físico. Então, é muito comum a gente conhecer alguém que tem uma certa doença, uma certa situação, que tentou todos os remédios, tentou todos os médicos, tentou todas as alternativas e jamais desmerecendo nenhuma especialidade. Mas tem coisas que estão enraizadas no nosso emocional. Tem coisas que estão enraizadas na nossa história. Sejam padrões repetitivos, então eu tenho um padrão repetitivo de conduta, seja uma situação física. Então, assim como o nosso olho fica marcado quando um trauma acontece, o doutor traz muito isso de que o trauma, ele deixa resquícios e deixa marcas nos nossos órgãos. E às vezes torna algum disfuncional. E às vezes você trata, ou enfim, consegue amenizar com remédio, mas você não foi na raiz do problema, que às vezes era uma causa emocional. Então, tentar não deixar com que essas questões emocionais acabem se manifestando no nosso físico. Então, Brenda, por exemplo, hoje nós temos, se não aumentou, né, dentro da pandemia, 159 doenças autoimunes catalogadas. Nossa. Todas, 100% delas são psicossomáticas. É o psique se somatizando no corpo. E tem órgãos específicos para ele iniciar e depois sair em uma delas. Me diga uma coisa, se eu encontro uma pessoa com depressão, se eu encontro uma pessoa com pânico, com fibromialgia, com psoríase, com lúpus, já ouviu falar sobre essas coisas? Sim. Será que não tem a ver com a sua história? Será que simplesmente para a depressão eu vou lá e coloco antidepressivos? Resolve? Ou eu tenho que reinterpretar a história dessa pessoa? Eu tenho que dar condição de novo para ela de se relacionar com a vida de uma forma mais plena? Agora eu deixo para a tua mão, Brenda. Doutora, a pergunta é, qual é a hora de começar o tratamento? Assim, com qualquer idade? Quando que a gente precisa começar a olhar para essa história, começar a se tratar? Crianças, tu indica somente quando já tem uma questão que o corpo já está manifestando. Qual que seria a idade para começar? Qualquer idade.
Porque como tu viu, a gente traz uma história, a gente tem uma fecundação, a gente tem todo o período gestacional e chega para nós, muitas vezes, criança que não nem fecharam um ano ou criança que estão com 1, 2, 3 anos. Como é que eu vou entrar em uma anamnese com essa criança? Não tem como. Só exames, fazer torturas com ela. Então a gente tem técnicas de conseguir observar na criança o que ela necessita, o que ela traz de necessidade. E a gente tem resultados maravilhosos. Deixa eu dar uma dica, né, para quem está pensando assim, mas com a criança, como é que tira a foto do olho? É bem por isso mesmo. Mas eu vou deixar para o Rafael explicar que ele já falou das 2 árvores as quais dão origem a você. E você, mamãe, papai, que está aqui essa noite, será que olhando o seu olho a gente já não consegue entender o seu filho? Será que o seu filho não traz marcas de histórias que você passou? Pois nós falamos que ele não herda só de você a cor do olho, o formato do nariz, da boca. Não, ele traz padrões emocionais já herdados para você. Não é, Rafa? Como é que funciona isso? Olhando a íris da mamãe lá, dá para ajudar a criança? Com certeza, porque são características. Tu herda aquela memória intracelular, certo? E depois mais tudo aquilo que tu passa junto a ela. Mas vamos lá, dá para se tratar? Eu acho que criança, quando ela está feliz, quando ela está alegre, quando ela está brincando, ela tem... Para quê? Não tem necessidade. A criança está mais ligada quando ela começa a ter... tu sentir que tem sequelas ou reações a esses estímulos de uma forma não tão adequada à sua idade. Aí vale a pena, claro, prevenir, com certeza. E tem como, sim. Qualquer idade, então, ela pode olhar por si. Eu preciso deixar enxergar numa consequência maior? Eu acho que não. Certo? Eu posso, desde o sutil até casos bem extremos, fazer um auxílio grandioso para quem vem a nós. Por isso que eu fiz a pergunta, Brenda, para ti, tu te sentiu com mais plenitude, tu realmente te firmou mais, tu te sentiu mais plena? Isso é importante, eu acho que eles saibam. Vou contar um pouquinho da minha experiência, então, com a consulta. Como eu falei para vocês, eu fui buscar essa técnica de analisar o meu olho no momento de escuridão, assim, que eu realmente, eu preciso de algo que eu não tô vendo e preciso realmente da crença de que é possível se desenvolver em todas as áreas e não só ser uma super profissional. Perfeito, isso vocês já compreenderam. Quando eu fiz a consulta, eu consegui olhar para toda essa história. Foram algumas horas ali de conversa e eu consegui desenvolver muito a minha parte afetiva, porque eu tinha a perda do meu pai com 1 ano de idade, então ele faleceu quando eu tinha 1 aninho, então eu perdi aquele homem, aquela pessoa que é a tua referência, né? O teu primeiro amor com um homem é o teu pai, então eu não tive alguém que substituiu isso. Logo, relacionamentos para mim eram perdas, porque essa era a crença que eu tinha. Então, o Dr. Rafael, na época, e a Jaque entraram com algumas homeopatias para trabalhar em mim essa questão. E a gente não está falando de algo milagroso. Eu vou olhar para eles do meu olho, eu vou saber a minha história, e no outro dia o meu trabalho vai destravar, eu vou me relacionar, eu vou casar e vou ter filhos. Não. Uma construção, né? Uma construção. E eu uma vitória leva a outra. Eu lembro que o doutor falou assim, qual o teu objetivo? O que tu quer com isso? E eu falei pra ele naquele momento, olha, meu objetivo é X. E hoje, assim, quase 1 ano depois da primeira consulta, eu vejo que, mesmo não me dizendo pra vocês que eu fui a pessoa mais aplicada em me curar, mas que eu comecei, eu tive a primeira coragem, eu vejo que eu atingi a plenitude que eu estava buscando quando eu sentei ele na frente, no seu devido tempo, com o tratamento fazendo efeito. Então, o tratamento sendo menos ser mais, né? Porque ainda na época eu te disse assim, só a gente pode ser mais rápido. Porém, olhando para ti, analisando as tuas características, e por saber que tu tem força, e saber que de repente tu vai te boicotar, então eu peguei e fiz o menos ser mais. E existe uma técnica, além de simplesmente dar algo, mas existe uma técnica em também que a gente estimula lugares específicos para que eu consiga desbloquear ductos neurais. E, consequentemente, as sinapses, que são os arcos elétricos que nós temos no cérebro, eles consigam ter
o seu retorno e a sua plenitude. Aqui você começa, conforme você vai liberando esse fluxo, você consegue começar a mudar um tipo de relação que você tem com o externo. Você começa a alterar e buscar aquilo que te realiza. Tu começa a ter, aos poucos, força para começar a colocar na sua vida o que você precisa. Então, se é uma pessoa que precisa de exercício, ela começa, de repente, ver uma coisa ou outra e vai lá e começa a fazer. Ela começa a buscar aquilo que verdadeiramente vai fazer diferença na vida dela. Então, é muito gostoso a gente tratar e ver que essas pessoas mudam. Pode ser rápido? Pode também. Eu até não sei se tem como colocar aquelas fotos. Eu queria compartilhar do menino que fez um tratamento físico. É essa que você quer que eu compartilhe, doutor? E tem 2 fotos que eles vão conseguir saber as estruturas do olho, aonde eles realmente vão se identificar. Perfeito, a gente vai abrir aqui. E aí a gente vai olhar aquele que pode ser rápido. Não é só aquele, a gente tem vários. Gente, tem vários cases, mas a gente vai ser breve para realmente conectar a servir de vocês, como a gente falou desde o início. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, fiquem à vontade. Para nós é de extrema importância saber como isso está mexendo com vocês. Deixa eu fazer mais uma entradinha, enquanto a Brenda consegue ali a foto. Veja como foi importante. A gente falou no início da análise da Iris a marcação do 1 ano de idade, perfeito? Para uma criança de 1 ano de idade, ela entende a morte? Será que a criança de 1 ano de idade conseguiu compreender para onde foi o papai? Ou será que o sentimento que brotou naquela criança é: ele me largou, ele me deixou, ele esqueceu de mim? Vocês percebem como o nosso subconsciente começa a trabalhar, porque uma criança de 1 ano de idade, ela não tem compreensão do que é a morte. Hoje a Brenda, adulta, tem compreensão, mas isso marcou na vida dela desta maneira: ele foi embora, ele me deixou, será que ele vai voltar? Quando ele vai voltar? E vocês percebem que a Brenda comentou essa questão do relacionamentos, como isso interferiu em relacionamentos. E isso também era uma busca para que ela se encontrasse dentro de um relacionamento. Bem, aquilo que eu havia tecido comentário antes, né? Da confiança, do acreditar. Ele não vai embora, ele não vai me deixar. Entendem? Então, isso faz sentido para vocês? Coloquem aí. Eu acho que tem muita gente hoje, nessa noite, que vai conseguir se ver nessa situação também. E complementando, tudo esse sentimento que a Jaque colocou, também, o que essa criança percebe? Uma desarmonia ao seu redor, porque as pessoas que tiveram essa perda, consequentemente, também mudaram a sua relação com o externo, também ficaram aflitas, ficaram preocupadas, e essa criança percebe esse meio. Ela é muito pequena para entender, mas ela percebe, isso fica registrado. Por quê? Porque nela, a partir do momento que ela ganha a posse de si com o nascimento, nela começa a existir também esse fluxo hormonal. Então, quando algo está errado na minha volta, com a estrutura que eu tenho, que não é tão forte assim, ela começa a sentir também e ter esses hormônios correndo no seu corpo. Isso é importante. A gente faz essa relação em que a criança é como se fosse um bambu. Um bambu novinho, vem uma ventania, certo? Balança ele, mas ele enverga, mas não quebra. Porque toda criança, ela realmente faz todo o esforço, o seu sistema foi feito para isso, para vencer e permanecer com a vida. Porém, ela é frágil emocionalmente. Então, coisas muitas vezes que até pode ser sutil para muitos, mas para a criança, dependendo, não. Cresce, o bambu fica forte, fica mais rígido, não é qualquer vento que faz ele balançar. Porém, se esse bambu sofrer uma ventania, pode ser que ele quebre. Aí nós já estamos na fase adulta, que a gente chama de gatilho. Mas ele vai quebrar onde? Tudo que tu deseja quebrar um dia, tu vai fazer força, ele quebra onde tu quer e faz força? Não, ele quebra onde ele é frágil. E o que deixa esse bambu frágil? Normalmente,
a um gatilho, que seria essa nova ventania, ele acaba quebrando naquela fragilidade da infância. Então, nós muitas vezes saímos num problema por algum gatilho que nós estamos passando, um estresse na empresa, uma dificuldade, um trauma específico, um assalto, isso, aquilo, pode ser um gatilho para a gente começar a ter uma desarmonia. Porém, aonde está a raiz do problema? Para que eu tenha saído naquela condição. Normalmente está na infância ou nas dores inconscientes, que é nascimento, fecundação, gestação. Então, saber da sua história não é simplesmente sei e agora eu faço o que com ela. É, ao passo que a gente tem como reinterpretar, ela começa a realmente fazer diferença na sua vida. Eu queria mostrar aquilo que a gente falou, que de repente vai ficar um pouquinho mais claro nessa íris cortada. Quem tem lá, vê lá. Quem tem aqui, vê aqui. Aqui a gente está no YouTube. Se conseguirem ver, vamos lá. Dá para ver bem, Brenda? Perfeito. Então, aqui, ó. Se eu vou para essa estrutura, que é um anel, tá muito claro esse anel, correto? Esse é um É anel um marrom. anel marrom e mais escuro que sai logo depois do buraco da pupila. A pupila, né, é uma passagem, é um buraco, vamos dizer assim, uma estrutura aberta para a passagem de luz, para que a gente possa ver pelo nervo óptico as imagens, né? Logo que eu saio da pupila, eu tenho um primeiro anel, que é esse anel escuro, que é a estrutura que me fala da minha energia intracelular, meu terreno biológico, a minha genética. Foi ali que a gente viu que a dona Brenda é perfeccionista. Isso aí. É nessa estrutura que a gente identificou, eu poderia dizer até que minerais ela precisa e tudo mais para corrigir o terreno. É que nem a gente vai plantar numa terra, certo? Doutor, a Dayana falou, vivia com enxaqueca e era mal interpretada como mal-humorada. Com a iridologia descobri três fatores como excesso de cortisol, hormônio de estresse. Meu organismo acabava produzindo. Após o tratamento de 6 meses, melhorei 80%. Ai, que linda! Que show! Então, a gente deseja sempre a melhora total. Enxaquecas, dor de cabeça, a gente tem que verificar de onde ela vem. Ela pode ser hepática, ela pode ser por uma pressão cervical, ela pode ser por uma falta ou desequilíbrio na homeostase do corpo, certo? Então ela tem diversos vieses e da onde ela vem, a gente tem que identificar onde ela está. Consequentemente, a gente consegue ir lá e tratar, certo? Doutora, a gente está com uma série de perguntas. Quando eu puder, posso fazer? Eu ia mostrar as Vamos deixar você mostrar e depois a gente vai para as perguntas. Isso mesmo. Tá? Então, qual é a estrutura que eu disse que a gente começa a conseguir ver os traumas em si? É a estrutura que é correspondente à epigenética. Está claramente vista aqui, ó. Vocês conseguem ver, logo após a pupila, logo após esse anel escuro, você tem um trecho de íris, e logo depois tu tens, parece uma cordinha, vamos dizer uma minhoca, um cordão solto, uma estrutura mais acima do tecido irídeo, e que ela corre transversal ao tecido da íris. A íris é como se fosse radial, a estrutura, as fibras são radiais. E tu vê essa estrutura, ela é transversal. E ela é bem aparente, não é em todas as pessoas. Por exemplo, da Brenda não é tão aparente, você é Brenda? A minha não é. Não. Ela tem uma parte, se for olhada bem direitinho, que ela tem um certo relevo. Mas aquela parte, na Brenda, me diz que por muito tempo... Posso falar, Brenda? Pode. Por muito tempo a Brenda teve dificuldade dos prazeres, de sentir a vida com os prazeres. Ela sentia muitos obstáculos, certo? Mas ela tinha força para lutar. Então veio um obstáculo, veio um leão, eu tive que lutar com o leão, lutei. Vou à frente, vamos de novo. Mas ela não se colocava em sentir os prazeres da vida. Certo, Brenda? Certo, hoje é assim? É verdade. Não, já trabalhamos bastante essa parte. Que show! Então, aquela marquinha está lá e consegue ser identificada por isso. Fora isso, essa estrutura basicamente atua muito baixa. A gente chama de ângulo de fluxo baixo.
Consequentemente, é onde eu digo que tu tem a dificuldade de dizer não, quer dizer, tu tinha, né, a dificuldade de dizer não. Tinha, E ao curado. mesmo tempo, aqui a gente tem que cuidar com a imunidade. Agora, essa pessoa que está aqui na frente, eu preciso tudo isso? Não, todos nós temos que cuidar, mas essa já naturalmente ela sabe dizer mais o não, certo? E uma imunidade mais controlada, um sistema imune mais controlado, tá? Então eu sei quem está na minha frente, isso é muito importante para a gente saber como trabalhar. E aqui, com esse vai e vem, com esse zigue-zague, eu sei que essa pessoa, ela passou por pressões na sua infância. Como assim, Rafael? Provavelmente ela sentiu a parte paterna, falando especificamente desse agora, tá? A parte paterna com muita rigidez, com gritos, e essa pessoa até pode sair em asma, certo? Mas são essas estruturas, e o resto é fenótipo. Se você vê bem fortemente, um sinal às 12 horas também, que é um nascimento com dificuldade, certo? Aí é meio parecido contigo. Correto, Brenda? Correto. Então, vamos para a outra. Aí eu vou mostrar as estruturas e um caso para que a gente corra para aquele lá. Consegue mostrar aqui, Brenda? Consigo. Vamos colocar mais uma imagem? Doutor, Vamos. enquanto... Aí, ó. Que Enquanto imagem. isso, uma pergunta. Perfeito. Então, pergunta. Diz lá, enquanto isso. Acho que não é mais essa. Olhem só. Isso, pode até ficar aí. se Doutor, quiser. elas estão com bastante dúvidas e perguntas para te fazer Que bacana. aqui. Isso é gostoso. Aí eu comecei a gostar. Diga lá, então. Qual é a sua pergunta? Vamos lá para a primeira. A primeira pergunta é se na primeira sessão é possível já verificar todos esses traumas e já iniciar um tratamento, ou se Com precisa certeza. de algumas sessões. Não, não. É na primeira e vocês vão ver que muitas vezes vocês vão ver logo à frente qual é o resultado. Eu acho que é interessante isso para todos, né? Quando a gente realmente sabe a história da pessoa, a gente tem ferramentas para ajudar. Não adianta só simplesmente identificar, ter as ferramentas de diagnose, não é diagnóstico, de diagnose e depois não ter ferramentas de tratamento. É importantíssimo levantar, mas reinterpretar. Então, na primeira consulta já se começa o processo de cura. Com certeza. A Karen, ela pergunta, quanto mais idade, mais traumas, a cura é mais demorada nesse caso? Eu tenho 42 anos e quero saber se tem realmente solução para curar grandes dores. Com certeza, não importa a idade. Desde que a gente realmente vá no que é mais significativo para as tuas dores, como tu dissesse, é onde vai fazer a diferença, e não importa a idade, certo? O que pode acontecer é que num primeiro momento, num primeiro atendimento, a gente vai nos principais, e depois, como dominó, a gente vai quebrando outros, só para não ter, na realidade, algo que mexa muito com você. Perfeito. Outra pergunta que a gente tem... Pergunta não, aqui é um depoimento. Bacana, isso é muito bom. Essas tuas também. pacientes estão aqui com a gente, estou super feliz. Ela falou que ela tomava, a Karine falou, eu tomava 14 comprimidos entre antidepressivos, anti-inflamatório, depois do tratamento com o Dr. Rafael e com a Jaque. Hoje eu só me curo com óleos essenciais e vitaminas. Que bacana, viu? Então, eram duas doenças autoimunes, né? Fibromialgia E a fortíssimo. síndrome de Crohn. E algo muito forte. Então, é possível melhorar o quadro das pessoas? Com certeza Doutor, é possível fazer o tratamento online? é. É possível. Presencial é sempre muito mais gostoso porque é Tem uma o nosso energia de contato. troca. Tem um contato, tem o toque, tudo é melhor, certo? Mas é possível sim. Eu sei que vocês estão querendo cada vez mais experiência aqui de estar com o doutor. Rafa, foi maravilhoso ter todo o teu conhecimento. Eu acredito que passou muito rápido, a gente já está 1h e pouquinho aqui, 1h20. Mas dá para mostrar aquele caso? Vamos mostrar mais um caso e aí depois a gente deixa aqui como vocês fazem para agendar uma consulta e conhecer o Dr. Rafael pessoalmente. Vamos lá. Vamos mostrar o caso do menino, Isso. então. Vou Vai deixar ser tu lá falar na dele foto? e eu já vou subir aqui a imagem. Olha lá, mostra lá então, Brenda. É muito bacana. Isso vocês vão entender, na realidade, o quanto pode ser rápido desde que a gente entenda a necessidade da pessoa. Esse menino, não sei se tu vai ter que mostrar lá. Ele já está aqui Já está também. aí? Então, esse menino,
ele começou a ter esse quadro, que é uma doença autoimune, que é psoríase, no corpo inteiro, aos 7 anos de idade. Olha que incrível, né? 7 anos de idade com o corpo inteiro. É o rosto, eu, claro, tirei só do corpo. Ele estava se tratando desde os 7 anos até os 11 anos. E alguém viu ele assim e indicou vir a nós. Ele veio, a gente começou a tratar, entendeu que ele tinha uma dificuldade pelo nascimento e uma separação dos pais aos 7 anos, que foi o gatilho. E ele saiu numa doença autoimune chamada psoríase. Quando a gente entendeu, quando a gente fez o que era necessário para ele, 28 dias depois, a gente não encontrou ele, dentro de 28 dias, ele retornou 28 dias depois. Como é que está? 28 dias depois, como é que ficou? E aí, vale a pena ou não? Tu entregar para uma criança, em pleno período escolar, onde gosta de correr, de jogar, de brincar, provavelmente ele tinha uma história e tinha uma consequência dessa história que devia de marcar muito o sistema nervoso dele, se encontrar daquele jeito e não poder ter plenitude junto aos seus amigos, as brincadeiras, as reuniões. Então, como é que era o tipo de criança tendo essa condição? Quando a gente fez o que precisava para ele, 28 dias foi o retorno dele daquela forma. O tratamento é só 28? Não, porque eu tenho que convencer quem? O seu inconsciente, que é quem realmente boicota você. Uau, tá todo mundo aqui, assim, a Ludmila colocou uau, o resultado é incrível. E aí é importante porque a gente consegue ver no físico diretamente. Esse é uma psoríase, tu consegue verificar, tu consegue ver o problema e ver ele mudar. Então ele é incrível, é gostoso, é o que a gente mais ama fazer, é ajudar as pessoas. Doutor, sem dúvidas a gente ficaria aqui horas escutando, porque quando a gente vai sabendo tanto do processo da Brenda, vai sabendo do processo do menino e vai analisando outros casos, a gente vai se conectando. E com a experiência dos outros, a gente já consegue identificar alguns padrões a serem curados na gente. Então, foi muito boa a noite de hoje, acho que a gente vai ter que voltar para trazer mais conhecimento. Faltou tempo no fim, porque a gente acabou ficando um pouquinho mais, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live salva, então enviem para as pessoas que vocês acham que vai, de certa forma, transformar, auxiliar no processo delas olharem esse conteúdo. Ele foi feito com muito amor, com muito carinho por nós três, para vocês. Quero te agradecer muito a presença, vou deixar vocês se despedirem, mas antes disso, tirem um print nosso aqui, vem já aqui mais perto. Tirem um print, marquem a gente para contar o que vocês acharam da live de hoje. Para me pedirem se vocês querem que eu convide o doutor e a Jaque para virem mais vezes. Eles vão estar nas segundas-feiras aqui na clínica, a partir das próximas semanas, então a agenda já está aberta. Então, se vocês sentirem de vir fazer a consulta, estão convidados, mas com certeza de forma gratuita a gente vai estar voltando aqui e auxiliando vocês da forma que a gente pode. E se alguém, Brenda, precisa trabalhar algo específico, chama ali no direct para fazer o agendamento. Deixa eu virar aqui para o doutor se despedir de vocês. Muito obrigada, doutor. Que isso, eu que agradeço. Eu fico muito feliz em poder vir aqui e colocar para vocês, de uma certa forma, o mais simples possível, que todos nós temos uma história. A gente não passa ileso por tudo que a gente vive. Mas que você possa entender e possa começar a trabalhar em você aquilo que vai lhe dar plenitude. É isso que a gente deseja. Muito obrigado pela compreensão. Perguntem, façam perguntas, sim, a gente dentro do possível vai responder. Vai voltar para estar respondendo. De repente temas que queiram que a gente converse, com certeza será uma alegria muito grande de poder passar algo que vá servir como realizador para vocês todos. Obrigada, muito obrigado, doutor. Tudo de bom e um excelente início de semana para todos vocês. Jaque, quais são suas considerações finais? Agradecer essa estrela que se dispôs num domingo à noite a se doar, né? E que tenha servido para você se conhecer, se identificar um pouco o seu autoconhecimento, conhecimento da sua intimidade, porque tenha certeza que se a gente está aqui nesse domingo à noite, é para trazer você para essa corrente do bem e que a gente possa fazer a diferença na minha, na sua e de quem você ama. Excelente semana para vocês. Gente, boa noite.
Se eu virar ali, a gente está online do YouTube também. Então, se quiserem reassistir, espero vocês, tanto aqui no videozinho que ele vai ficar salvo no Instagram, quanto no YouTube. Ótima noite para vocês e um bom início de semana. Beijão! Tchau.